Meus pais nunca sabiam que o Brasil era tão... Tinha um pouquinho mais, assim, de viés de esquerda. Entendi. Então, minha mãe assim, não para. E eu falei pra minha mãe, tem bastante pessoas que têm viés de esquerda, tem bastante pessoas... Vai vir ódio pra cima, ela não acreditava. Aí eu falava assim, tem gente que usa a roupa da Coreia do Norte, tem gente que usa o uniforme da Coreia do Norte. Aí ela começou... Ela não acreditava? Não acreditava. Ela falava que são loucos. E aí eu falo com pessoas mais velhas que sofreram o regime do Japão, quando o Japão, o Império Japonês e o regime socialista, e eles falam, são pessoas mal instruídas. A gente vive numa liberdade total aqui, a gente pode pintar o nosso cabelo de qualquer cor que a gente quer, tatua qualquer coisa que a gente quer, um Pokémon, um Pikachu, um Darth Vader. Lá eles não podem fazer isso, eles não podem ter óculos de lente amarela, essas coisas, não. Eu já fui na fronteira da Coreia do Norte 2 vezes para almoçar. Porque lá na fronteira tem um parque, que o pessoal solta pipa, e é um parque que eles acham que um dia, que quando as Coreias se unirem, vai ser um parque de reencontro. Tem um trem, o último trem que atravessou a Coreia para a Coreia do Sul, ele tá todo metralhado, ele fica lá. E na fronteira você tem restaurantes que literalmente atrás do restaurante tem uma janela toda com gaiola, toda fechada, e passa Humvee com metralhadora, tudo para não ter nenhuma infiltração das pessoas. Até que tem túneis de turismo que foram túneis cavados pelo exército norte-coreano de mais ou menos 1,40 m, porque eles planejavam que se um dia eles invadissem a Coreia do Norte, os espiões, eles iam mandar pelos túneis. Então toda hora acontece que o exército sul-coreano descobre túneis e eles vão lá e demolem. Mas eles têm alguns túneis para mostrar como é que se faz. E bem na fronteira, onde tem aqueles dois guardas que ficam um olhando pro outro de óculos escuros, ali tem um mirante que você consegue ver uma cidade da Coreia do Norte. Você pega um binóculos e você consegue ver assim, era uma cidade que a Coreia do Norte fez para mostrar que ali estava crescendo. Você pega aqueles binóculos gigantes que tem uma magnificação quase 200 vezes, você vê que é um prédio todo destruído, com janela quebrada, tudo vazio e nada. Aí você olha, assim, começa a olhar para o campo, boi de carga com aquela charrete tipo anos 1950, 1940, e o pessoal tudo super raquítico. Assim, não tá bem. Dá pra ver que não tá bem. Aí as pessoas falam assim, eu falei pra ele hoje que teve um cara que falou pra mim, na Coreia do Norte todo mundo ganha casa de graça, todo mundo tem uma vida com carro. É mentira. Como é que vai sustentar um sistema que todo mundo tem casa? Não é verdade isso. Não, eles têm microfone nas suas casas, eles têm microfone se você escuta, eles têm gente que se você falar mal, eu falo, eles falam mal. Os caras se aí entregam. ele te levam. Aí você vai pra mina de carvão. Vai para uns trabalhos longe da família. Trabalho manual. Que falaram aqui também que você não pode simplesmente... Campos de concentração. Campos de concentração. Lá dentro não pode que nem a gente aqui. Hoje eu vou para Minas, vou para Rio Grande do Sul. Impossível. Você não pode passear, você tem que avisar. Você não tem livre acesso para qualquer lugar, pegar um carro e sair lá. Não, eu não posso sair daqui e ir pra minha casa agora. Não tem como. Você é delegado a tua tarefa pelo comando maior. O chefe tem o poder de tudo. Ele decide. O Estado é maior lá. Aí vem os lacradores de opinião falam, a gente tem que ter um Estado que controle tudo. Tá, vamos fazer isso. Vamos fazer que o Estado controle tudo. Eu dou porrada em todo mundo aqui. Eu sou o Estado maior. Eu vou controlar. Você vai limpar a privada, você vai limpar a cozinha. E eu que eu comando. E isso que acontece lá. Eles não pensam nisso. Eles não pensam que a gente tem uma baita liberdade. A gente tem uma liberdade de religião, a gente tem uma liberdade de pensar o que a gente quer, uma liberdade de decoração, o que a gente quer falar. Se eles estivessem protestando lá, eles iam pra mina de carvão. Eles vêm ficar trolando eu na internet. Eu gosto, eu fico rindo. O pessoal fica falando pra mim ali, você tem muita paciência, Samuel. Eu tenho paciência porque a nossa educação no Brasil foi muito destruída. A gente vê pessoas que estão jogando Minecraft, aí vem alguém
começa a falar sobre comunismo para ele e eles começam a entrar na período do comunismo. Eu tenho milhares de relatos de jovens que vão pro colegial e falam para mim: meu, Samuca, esse professor tá começando a lecionar marxismo na minha aula de matemática. Ou na aula de geografia começa a falar. É muito bizarro. E assim, essa é uma das razões que eu tô me expondo muito agora, que como meus avós fugiram, tentaram se libertar do Império Japonês, tentaram libertar da guerra do comunismo. Meu pai lutou na guerra do Vietnã e agora eu acho que eu tenho que fazer a minha parte na minha vida. Eu penso assim, eu tenho que fazer alguma coisa para as futuras gerações. E muitas pessoas me apoiam e eu fico muito grato com isso. Até que foi essa uma das decisões que eu e ele, a gente virou amigo. Porque ele também sabe, ele sofreu o que meus avós sofreram. Ele sabe disso, que é difícil. E é um monte de pessoa enganando e a gente agora vê que eles estão vindo a 1000. Teve um cara que, num podcast, teve... Quanto de visualizações ele teve? Não sei, mas eu vi no podcast que tava quebrando o recorde de audiência e tal. Que o comunismo é bom. Comunista. Ele falava Deve ser aqui no nosso canal, inclusive. O Ian Neves. Exato, aqui. Então, ele falou um monte de coisa. Aí, Ian. Estão falando aqui, Ian. Vamos Rapaz, lá. Ele fala tanta coisa. Por exemplo, ele falou que quando a classe trabalhadora toma o poder político, né, o Estado, Sei. o Estado já deixa de fazer sentido e se dissolve. Sim. Só que lá na Coreia do Norte não aconteceu isso, para chegar no comunismo, e tá há mais de 70 anos com isso. Na China também não. Cuba muito menos. Na Venezuela nem pensa em fazer isso. Não existe isso. É uma fantasia. É utópico. Então você escuta alguém comunista falando e ele fala tão fantasiosamente, cara, que tu fica assim, tipo, olha que lindo. Falta um pouco de realidade, de viver. Exatamente. Essa ideia do socialismo, se expandir na mente das pessoas. E por isso é mais perigoso, porque pode chegar a qualquer canto do mundo, do planeta inteiro. E para ele seria bem quem pensa assim, porque dirá, não, eu nunca mais vou ser explorado, porque eu vou tomar conta do que eu produzo, né? Eu vou chegar lá na empresa e tudo isso aí é meu e dos meus companheiros, né? Os meus parceiros ali da empresa. Só que o que eles não sabem é que esses parceiros provavelmente também vão querer alguma quantidade boa, né? Daquela riqueza, daquele meio de produção, maior, né? E aí vai ter briga, vai ter separação. Além disso, alguns vão querer trabalhar menos e ganhar bastante, né? E não, existem metodologias de incentivo a quem trabalhe mais, né? Que foram aplicadas até na União Soviética, em algum outro país que aplicou o socialismo ou tentou aplicar o socialismo, né? Mas isso daí, ao longo prazo, não gera a produtividade que poderia gerar quando você é assalariado ou quando você é incentivado pela propriedade privada, pela empresa. A empresa, ela se organiza de um jeito melhor. Vamos supor que eu vi muito isso lá na Venezuela. Pessoas que o Estado tomava uma empresa, né? Aí fazia com que os trabalhadores liderassem a empresa, né? A classe trabalhadora, e eles mesmos produzissem, né? Só que, por que diminuía a produção? Diminuía drasticamente. E aí começava a escassear o produto no mercado. E era produto de altíssima necessidade. Eu estou falando de arroz, eu estou falando de frango, eu estou falando de esse tipo de coisa. Por que escasseava? Porque as pessoas ficavam sem liderança, né? Como é que um trabalhador igual eu vai me mandar? Aqui todos somos iguais, né? Aqui todos deveríamos trabalhar do mesmo jeito, não tem que ter liderança. E se ele me lidera, né? Eu vou trabalhar do jeito que eu quiser, porque quando antigamente eu tinha meu líder, ele me tratava mal, ele me xingava e eu tinha que trabalhar porque eu tinha necessidade de trabalho. Agora ele não pode me xingar, porque ele não vai fazer igual aquele antigo líder, porque a gente está procurando melhora, não ir para trás, né? Então, ninguém pode me chamar a atenção se eu chegar tarde. Aí, lá na Venezuela, tem gente nas empresas que chegavam e passavam o crachá e iam embora para casa. E olha, tem muita gente fazendo isso. E recebia seu salário. Por quê? Porque o governo tinha que garantir que essas pessoas não foram demitidas. Porque no socialismo não existe demissões. Não existe demissões massivas. Arroz, com certeza, eu sou oriental, não tem como eu negar.
Até que, como a gente tinha falado, arroz, a minha mãe falava assim, você tem que comer todo o prato de arroz, porque arroz, na minha época, era prato de luxo. Era uma vez por mês ou outra coisa assim. E na minha época também. Eu comia era só mandioca com sardinha. De mar. Frito. Sei. Todos os dias. A mesma coisa. Sardinha e mandioca. E mandioca, porque o arroz era mais ou menos no valor de uma semana de trabalho. Caramba. Um dia de trabalho lá, você conseguia comprar um ovo só. Um dia inteiro. Imagina você trabalhando de pedreiro o dia inteiro para comprar um ovo. Não consegue nem alimentar a sua família. Daí o que a pessoa fazia? Porque existia a outra opção, né? Em vez de comprar o ovo, comprava alguma coisa pesado por quilo que era produzido lá. Ou seja, da terra de lá. Entendi. Que era tipo banana, ou mandioca, né? Ou abóbora, né? Comprava 1 quilo e com isso se alimentava, né? E acompanhava com o quê? Com sardinha. Por quê? Porque a sardinha? Porque a sardinha era a saída mais barata, né? E é que os caminhões, eles vendiam sardinha porque é simplesmente ir para lá, para o mar, pegar, né? E trazer. Não precisa plantar, não precisa passar por um processo produtivo, nem nada. Não precisava de insumos. Como criar galinhas, por exemplo. Precisa de alimento, precisa de cuidado, precisa de vitamina, sei lá. Esse tipo de coisas, né? Até água. Teve uma vez que ele ligou pro Banco Provincial, um dos principais bancos da Venezuela, falando pro dono, você sabe quem tá falando aqui? É o presidente, é o Hugo Chávez, sim. E olha, você tem que me vender seu banco. Não, mas ele não tá à venda. Não, mas eu quero que você me venda seu banco, eu vou pagar ele agora. Não, então eu vou lá com o exército e eu vou pegar o banco, porque eu quero o banco. E ele, cara, ele tinha uma atitude de maluco, né? Ele não tava nem aí. Ele pegava e expropriava e de quem que é esse prédio ali? Não, esse prédio aí de um empresário, não sei o quê. E tá fazendo o que com ele? Não, tem uma empresinha ali e tal. Perdeu o Playboy. Perdeu. Exproprie-se. Ele pegava e... esse daí é de quem? Não sei o quê. Chega aqui nesse podcast e falou... De quem é esse podcast? De quem é esse podcast? Não é mais. Não é mais. Expropriado e a pessoa aí... a pessoa não podia fazer nada. O cara controlava as forças armadas, o cara controlava tudo praticamente lá. Todos os poderes, tudo. Violava a Constituição todos os dias.